Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos conversar sobre um tema que vale milhões, que é a importância de incluir na sua rotina semanal um momento de leitura com a sua criança. Se você ainda não me conhece, eu sou Fabiana Pavanelli, sou psicóloga infanto-juvenil e orientadora de pais. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, já se inscreve aqui no canal, deixa esse sino ativado para você sempre receber os vídeos que eu disponibilizo aqui gratuitamente no YouTube. Queridos, esse vídeo é não somente um incentivo à leitura, na verdade é quase um pedido de SOS para que você possa começar a ter esse hábito todas as semanas com a sua criança. Pensem que a infância é um momento de maior riqueza e de maior plasticidade cerebral. É o momento onde o nosso cérebro ele está ali aprendendo muitas coisas novas e ele está aberto a essas novas possibilidades. Na medida que nós vamos avançando aqui no desenvolvimento humano, né, nós vamos tendo uma menor capacidade de plasticidade cerebral. Nós temos essa capacidade de plasticidade, de aprendizado, de adaptação durante toda a vida. Porém, é na infância, ali até os 13 anos, que nós temos aquela virada de chave para a adolescência. Esse período anterior é o período de maior riqueza e maior plasticidade cerebral. Então, é um momento onde nós precisamos incluir o hábito de leitura na vida das crianças. E eu queria trazer para vocês um ponto de partida para vocês começarem a olhar de uma forma um pouco diferenciada para esse momento de leitura. Quando nós criamos o hábito de ler com as crianças, isso pode acabar se tornando muitas vezes uma obrigação. E tudo que é obrigação, muitas vezes nós temos uma dificuldade de manter ao longo do tempo, né? De repetir aquilo. Porém, eu gostaria que vocês olhassem para esse momento de leitura com 3 olhares, tá bom? 3. Primeiro, um momento de conexão, onde você e o seu filho podem não só ler o livrinho, mas conversar sobre o que aquele livrinho te traz. Nós vamos ter um vídeo aqui em sequência sobre esse livrinho aqui, Larga Esse Celular. E esse livro, por exemplo, é um livro onde vocês conseguem conversar sobre vários temas. Onde vocês conseguem conversar não somente sobre o celular, mas sobre o que fazer se de repente você não pode usar as telas, o que a criança tem visto na própria escola em relação ao uso de telas, a proibição na escola, como que de repente os desenhos podem ser inseridos na rotina dela para que não fique tanto no celular. Esse outro livrinho que eu tenho aqui, por exemplo, ele é um livro musical. Então, durante todo o livro nós temos o quê? Nós temos poesias, nós temos situações engraçadas, personagens que vão se repetindo. Existe todo um entorno do livro, além da história. A história, a leitura, é apenas uma parte do que o livro, principalmente o livro impresso, vai conseguir trazer de riqueza, de aprendizado para essa criança. E uma outra coisa, você consegue, através das histórias, identificar as emoções de cada personagem. Através dessa identificação, a criança ela faz o quê? Ela faz o que nós chamamos de projeção. O que seria uma projeção? Na psicologia, é um termo muito usado, né, na psicologia. É quando eu utilizo uma referência externa para projetar uma emoção que é minha, uma situação que é minha. Muitas vezes quando você pergunta para o seu filho, ai, como que foi lá na escola? Ele vai falar, ai mãe, foi bom, né? E resume ali. Só que quando você traz uma história, por exemplo, deste gatinho aqui, que é um gatinho que é muito corajoso, mas que tem várias situações onde ele tem muito medo,
Ele vai contar para você, depois de fazer essa projeção na história, que ele também teve medo de alguma coisa. Ele vai contar que um amiguinho acabou se queimando, talvez com uma lagarta, ou que tem medo de lagarta. Eles chamam isso aqui de lagarta de fogo, né? As crianças chamam. Tem um outro nome, um nome que é da biologia, mas eles costumam muito chamar isso de lagarta de fogo, que é aquela lagartinha que a gente não pode encostar. Mas quando ele vê em um livro aquela imagem, ele consegue se projetar. Então, muitas vezes você vai conseguir acessar as emoções da sua criança, entender o que está acontecendo na escola dela, entender o dia a dia dela, ou porque talvez ela tenha chegado mal-humorada em alguns dias em casa. Porque muitas vezes ela não vai saber te falar o porquê que ela chegou naquele dia específico chateada em casa. Porque de repente tudo que ela te diz é um pouco mais ríspido, mas em uma historinha ela consegue fazer isso que nós chamamos de projeção. E através da projeção você consegue acessar o que está acontecendo com a sua criança, ajudar ela a entender aquela emoção e também ajudar ela a solucionar os problemas, os problemas da vida diária. Então, essa é a primeira característica que eu quero chamar a sua atenção, que vale milhões. É isso que nós fazemos na psicoterapia para conseguir, muitas vezes, entender o dia a dia das crianças e também auxiliar elas em relação à solução dos problemas que elas têm, os desafios da vida diária ali com os amiguinhos. Muitas vezes é alguma coisa que ela quer e ainda não tem, ou um amiguinho que falou de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho um livrinho aqui, que é a Caixa das Preocupações. Eu ainda vou fazer para vocês um vídeo só dele. E ele traz os medos e as preocupações do ursinho e como que a irmã dele ajudou ele. Então você pode também falar sobre a questão dos irmãos, como resolver problemas, como se comunicar. Tudo isso nós conseguimos através da leitura dos livros. E é muito triste quando nós vemos a última pesquisa lá do IED, que é o nosso Instituto de Pesquisas Educacionais aqui do Brasil, e nós vemos que desde a fase ali da pandemia, né, desde 2019 agora até 2025, nós temos uma queda muito brusca no tempo de leitura que as crianças têm. E isso vai influenciar lá na frente. Quando nós vemos crianças com dificuldade de atenção, isso sem dar nenhum diagnóstico, tá? Não estou falando de uma criança que tem uma questão de neurodesenvolvimento, uma criança com TDAH. Mas a dificuldade de concentração e atenção tem afetado crianças que são o que nós chamamos de crianças típicas. Crianças que não têm um diagnóstico, mas não conseguem parar para se concentrar. Por quê? Porque elas têm recebido um estímulo excessivo das telas. Seja por desenhos que têm estímulos visuais muito fortes, muitas luzes, muitas cores, com histórias que são muito rápidas, então a criança tem ali em menos de 3 minutos uma história. Ela não tem aquele tempo de processar a história, ver o que aconteceu, pensar por que estão fazendo isso. A história começa e daqui a pouco já acabou. Então as crianças, elas, além de ficar com essa necessidade de ter tudo muito rápido, elas acabam não conseguindo, quando necessário, se ater às matérias escolares, às necessidades do dia a dia também. E na leitura dos livros, nós conseguimos estimular essa capacidade de atenção, concentração e de raciocínio. Porque se de repente um personagem tem um problema, nós conseguimos parar no meio da história e perguntar como que a sua criança resolveria aquele problema. Ai, mas o que ele poderia fazer diferente? É um momento que vocês conseguem parar para estimular a capacidade simbólica da criança. O que é essa capacidade simbólica? É essa capacidade de imaginar aquela situação de diversas formas. Essa capacidade de se imaginar na história, essa capacidade de se transpor, vamos dizer assim, de se transpor para um outro lugar, né?
Isso, meus queridos, nós não conseguimos, mesmo colocando os nossos filhos em escolas caríssimas. É algo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, é o nosso papel. O papel do professor é ensinar matéria. Eles têm educação socioemocional nas escolas hoje em dia, graças a Deus, mas os professores têm um outro papel. O papel de estimular essa leitura, desde que a criança é pequenininha, é nosso. Eu me lembro que na nossa casa nós tínhamos, eu já tenho 40 anos, né, gente? Então eu já tenho um tempo. E nós tínhamos um momento de, não somente de leitura, minha mãe sempre teve muitos livros, até livros sobre temperamentos, eu comecei a ter acesso a isso muito cedo. Mas nós tínhamos um momento de escutar histórias também. Então nós tínhamos uma vitrola, eu sou da época da vitrola, e alguns vinis, e nós nos uníamos todos na sala de casa para escutar aquela história. E quando nós escutávamos aquela história, nós tínhamos um momento de discussão em família e era muito rico conseguir imaginar aquelas situações. Tinham sons e explosões, barulhos de cavalos, eram várias histórias ali, a maioria histórias bíblicas, né? Mas era um momento de estimulação da nossa imaginação, da nossa capacidade simbólica de uma forma muito natural. E hoje nós temos tantas ferramentas e muitas vezes nós não utilizamos. Nós deixamos as crianças terem acesso ao que elas não precisam e deixamos esse recurso, que é um recurso riquíssimo, que estimula todas as funções cognitivas e pode sim salvar a sua criança no decorrer do tempo quando ela precisar ter maior empenho de atenção, maior dedicação nos estudos, porque ela já está habituada a ler. Então é um hábito que eu estimulo vocês aqui a criarem em casa com a sua criança. Separem 2 dias da semana. Se você não consegue fazer todos os dias, o momento da história antes de dormir, não se cobre, mas separe 2 dias ali da semana para ser o dia da leitura de histórias. E aí vocês se aconchegam todos ali nesse momento. Tirem um tempo para conversar sobre a história, não só para fazer a leitura, mas para você ter certeza que a sua criança entendeu o que aquela história quer dizer. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham desse tempo de leitura, se vocês conseguem fazer, quais são as dificuldades que vocês encontram para conseguir ter esse momento, para que eu possa ajudar vocês a terem esse momento em casa também, tá bom? Um grande abraço e boa leitura para vocês!